Esses dados são nacionais, tá? Então, a prevalência é alta, tá? Então, é de 3 a 5%. Tem bibliografia que fala em até 10% da população que tenha transtorno de ansiedade aqui em São Paulo. Claro que nem todo mundo que tem transtorno de ansiedade está em tratamento. Isso é uma estimativa das pessoas que possam ter, mas não necessariamente buscaram ajuda. Essa estatística dobra para parentes de primeiro grau e é muito mais comum, quer dizer, é o dobro, né? Mais comum em mulheres do que em homens, 2 para 1. E esse dado está aí, 34,9 anos, é a média, mas na prática, muitas vezes a gente vê isso acontecer em pessoas até mais jovens, ou seja, é uma condição de gente jovem, né? Ali por volta dos 20, dos 30 anos de idade. E tende a ter uma evolução crônica. Então, eu costumo dizer para os pacientes que, não são todos, tá? Mas uma vez que você já tem um perfil mais ansioso, provavelmente você vai continuar tendo esse perfil mais adiante. A grande questão é o quanto que você vai conseguir controlar isso ao longo da sua vida e depois que o tratamento terminar. Então, eu trouxe aqui os critérios de diagnóstico do DSM-5, não mudou nada para o TR, tá? Então, não teve nenhuma alteração na última revisão da Academia Americana de Psiquiatria. Então, eu gosto de ler para a gente não deixar passar nada mesmo. Então, um ponto muito importante, preocupação excessiva. Preocupação, essa ideia é central na ansiedade generalizada, ocorrendo na maior parte dos dias por pelo menos 6 meses, em contextos diferentes, como desempenho escolar ou profissional. E o paciente tem uma dificuldade em controlar essa preocupação. Então, ele é preocupado e tem dificuldade em controlar. É como se ele não conseguisse tirar aquela ideia da cabeça, aqueles pensamentos. E essa ansiedade e preocupação está ligada a 3 ou mais dos seguintes sintomas, né? Sempre lembrando, na maioria dos dias, na maior parte dos últimos 6 meses. Inquietação, ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, ou seja, um cansaço, e aqui eu diria que isso acontece por conta de a ansiedade ser um estado de hiperativação, então é cansativo você ficar ansioso, né? Você está excitado, né, na maior parte do dia, então no final do dia você fica cansado, então essa fatigabilidade está ligada a isso. Dificuldade em concentração ou sensação de branco na mente, isso tem muito a ver com a questão da psicopatologia. Quando a gente pensa que o indivíduo está mais ansioso, provavelmente ele vai ter um ritmo de pensamento mais rápido, e daí surge a ideia de uma dificuldade em se concentrar ou de ter branco. Então, isso não é uma coisa que eu inventei, eu já escutei outros psiquiatras falando isso, a ideia de você estar no computador e abrir uma janela para, por exemplo, ver o seu e-mail. E de repente você está vendo o seu e-mail e você lembra que você precisa, por exemplo, pagar uma conta. Aí você abre uma outra janela do banco para pagar a conta, só que você não terminou de ler seus e-mails. Aí você vai pagar essa conta e aí você está preocupado com uma outra questão e você entra numa outra janela e você vai um pouco arborizando assim, o seu pensamento, digamos assim, de forma que você não consegue se concentrar, tá? Irritabilidade também é um sintoma bastante comum na ansiedade. Tensão muscular, os pacientes falam muito assim, né, de se sentir travado aqui nos ombros, no pescoço, uma tensão. E prejuízos do sono, né? Tanto uma dificuldade em manter o sono, ou um sono mais inquieto, uma qualidade de sono prejudicada, esses sintomas físicos, né? Ansiedade, preocupação e sintomas físicos causam sofrimento significativo, como eu já disse. Isso não se deve a perturbações fisiológicas ou causadas por uma substância, isso é muito importante de a gente ver. Eu vou dar um exemplo prático mais para frente disso, inclusive de hipertireoidismo, e a perturbação não é mais explicada por outro transtorno mental. Uma coisa interessante de a gente saber, e legal, é que o prognóstico dos transtornos de ansiedade são positivos, tá? E no TAG não é diferente. Então, isso é uma coisa interessante de falar para o paciente. Quando a gente percebe que é uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, digamos, sem comorbidades, você pode dizer para ele que ele deve ficar bem com o tratamento. A maior parte dos casos, a gente observa na prática que se começa o tratamento e o paciente segue a risca, ele tende a melhorar e não demora muito. E tem uma condição de baixa morbidade.
Quais são as comorbidades mais comuns? 88% tem algum outro transtorno mental associado. Depressão, 54%, e pânico, 23%. Quer dizer, pode ter TAG com pânico em 1/4 dos casos, e depressão está muito presente, em metade dos casos. Ou seja, é sempre bom a gente investigar comorbidades. Fez o diagnóstico ali de transtorno de ansiedade? Usa um tempo da sua consulta ou na próxima para você fazer um rastreio de depressão ou pânico.